tarde, senhores. Bem-vindos aí ao seminário Boa tarde. de Graf. Raul, você quer começar com as suas palavras, por favor? Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Quem está na sala, Kaique, você nos escuta? Ari nos escuta? O Eliezer nos escuta? Eu acho que, Eliezer, você não está com o microfone. Ok, agora sim, é porque deu problema aqui na internet, mas já voltei. Tá. Emílio entrou novamente. Gráfica Leal nos escuta? Nós vamos começando, o Eliezer e Emílio, e a gente vai estar transmitindo essa nossa reunião via YouTube, via Instagram, via TV Antigraf e o blog da Paponet, tá? Então, a gente quer levar para o nosso associado a melhor informação. Tá. Eu vou pedir para ver se a gente desabilita os microfones e deixa apenas do Eliezer, o do Paulo e o do Emílio ligados, para poder facilitar e a gente escutar, tá? Então, Eliezer, eu queria que tu desse uma explanada mais ou menos naquela questão das alíquotas, né, dos impostos que vão, das modificações principais, e eu queria que o Emílio depois nos desse uma explanada técnica daquela forma que a gente, no mesmo mecanismo que a gente utilizou aqui no Cid Gráfica, tá bom? Qual a palavra, Eliezer? Ok, Raul, boa tarde a todos. Bom, a reforma tributária passou, pronto, na Câmara, né? Está agora no Senado, tentando arrumar a sociedade, de um modo geral, que estava, eu diria, desacordada, ou pelo menos não acreditava mais que uma reforma dessa saísse depois de 30 anos comentando, todo mundo ficou naquela expectativa. A impressão de que todo mundo tinha, eu tinha e todos tinham, era de que era mais um ano de discussão e a reforma não seria aprovada. E isso fez com que, no meu modo de ver, fez com que as pessoas deixassem muito por conta do próprio Congresso, das cartas de todo o processo, apesar de todas as reuniões, apesar de todas as audiências públicas que foram feitas, apesar de muitas mudanças, mas as mudanças basicamente que aconteceram de última hora, no último dia, no apagar das luzes, com o fechamento, e aí meia-noite e tanto se vota num turno, no primeiro, em segunda votação, uma seguida da outra, naquele 17 de julho, né, se eu não me engano, foi essa data. Muito bem. Ao votarem, uma série de coisas que foram incluídas nessa reforma, que basicamente está se transformando numa reforma de meio problema, porque o problema inteiro, que é a tributação como um todo do país, não está sendo atacada com os impostos de renda, com os impostos sobre patrimônio, os demais impostos, a não ser dois casos específicos que eles colocaram no meio dessa enxurrada de mudanças, basicamente, no imposto do consumo, tentando adequar os impostos do Brasil a um IVA, né? Aparentemente um IVA que existe em diversos países do mundo. Mas aí, em meio a essa situação, eles fizeram deram vários nomes, né? Primeiro tinha várias propostas, né? A 45, a 110, a 46, que era a melhor de todas, que nem foi discutida com mais afinco, mas foi votado a emenda constitucional 45, com uma infinidade de modificações em relação ao seu projeto original, principalmente na reta final, para conseguir a aprovação e satisfazer prefeitos e governadores
que eram os políticos que mais tinham capacidade de pressionar e que foram para cima e pressionaram lá na última hora para a votação. Então, algumas coisas que foram aprovadas, a gente vai falar, que foi o lobby de prefeitos, o lobby de governadores, né? E dois são grandes problemas. Eu vou citar esses dois porque são grandes problemas. Mas aí, o que aconteceu? Foi votado... o que foi votado foi a transformação de 5 tributos em 2. 2 impostos, um estadual e um municipal, foi transformado num imposto único, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, pertencente aos estados e municípios. Juntaram os 2 impostos num só. E PIS, COFINS e parte do IPI foi para a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, de competência federal. Ainda criaram um imposto seletivo que ele é de competência federal, que ele praticamente já existe hoje, que é o IPI, que o IPI é um imposto seletivo, por sua natureza, ele tem uma seletividade extensiva, inclusive, e aí o que foi feito foi uma replicação com algumas outras coisas que estão até mais preocupantes, ao terem colocado na Constituição algumas coisas que antes não existiam, que são muito específicas. Por exemplo, você tem um imposto que ele chama de seletivo, em função dessa essencialidade do produto, ou do que ele causa, não é a essencialidade, porque a essencialidade é o que já existe hoje na Constituição, mas em função do mal que esse produto cause à saúde ou ao meio ambiente. É complicado, porque quando você fala de meio ambiente, pneu vai impactar no meio ambiente. Pneu impacta no meio ambiente, alumínio impacta no meio ambiente, aço impacta no meio ambiente, uma infinidade de produto plástico impacta no meio ambiente. E você vai sobretaxar esses produtos, você vai deixar o Brasil fora do processo competitivo mundial, sobretaxando produtos que são commodities, uma boa parte desses produtos, o aço e outros são commodities, você vai sobretaxar esses produtos, você vai jogar para o alto uma tributação desses produtos. Isso é preocupante, nos leva a uma preocupação na hora que eles elegeram isso daí. A saúde. Ovo faz mal à saúde ou faz bem, ninguém sabe. Uma hora de se decidir o que era que fazia bem, outra hora você decide que faz mal. Eu não sei se faz bem ou se faz mal, mas o que faz mal à saúde? É tanta coisa que faz mal à saúde. Então, quando você coloca esses produtos, aí, não, mas isso aí foi para colocar cigarro, nos produtos que fazem mal à saúde e tal. Bom, o problema é que colocar isso na Constituição, não sei se era o melhor local para ter sido colocado na forma como foi, do texto que foi, mas é o que foi aprovado. E aí, lamentavelmente, 30 e tantas páginas de alteração na Constituição estão agora colocadas numa parte do capítulo referente ao Sistema Tributário Nacional. Uma parte, não é o todo do Sistema Tributário Nacional que foi modificado, mas uma parte, eles acrescentaram 32 páginas. Esse é o número de páginas do projeto aprovado. Muito bem. A alíquota, Eliezer, hoje se fala em 25%, mas não se sabe. Não foi definida a alíquota, não foi definida. Eu me lembro muito bem que eles estão falando, comentando e vendo uma postagem do Hugo de Brito II, que eu gosto muito de acompanhar, e ele falando, num evento que ele foi agora na França, e ele falando lá exatamente num vídeo que ele disse exatamente isso. Estão comparando, ou tentando comparar o IVA aprovado no Brasil com o IVA da França, que foi a pioneira, e todo mundo fala a França é sempre pioneira, aquilo que a França faz, o mundo copia. Tem sido isso ao longo dos séculos. Nós costumamos copiar mais a França do que a própria Inglaterra em várias coisas. Haja vista o carro com a direção do lado esquerdo, né? A gente copiou a França e não a Inglaterra. Mas vamos voltando aqui ao nosso. Ele disse, o problema é que na França... Gorete, me arranjar, por favor.
O problema é que na França, a alíquota do IVA é 20%. E eu tenho uma alíquota de 10% de produtos que são essenciais, alimentos, de um modo geral, a alíquota é de 10%. Então, o que está se falando no Brasil são várias falas sobre que a alíquota será, e a mais preocupante é a da própria Secretaria de Governo lá, relacionada com a Receita Federal. Eles saíram com uma suposição de que essa alíquota seria em torno de 27%. Já tem estudos falando em 30%. A minha preocupação é que seja balão de ensaio, para que saia uma alíquota de 35% e ninguém reclame. Não. Eles vão testando. Começaram a falar de 25%, mas a minha preocupação é que isso seja teste, balão de ensaio, e lá na frente saia com a alíquota de 30% ou mais. É uma preocupação que a gente tem que ter com um governo que não dá sinais, não dá menor sinais de que ele tem intenção de obedecer à curva de Laffer, ou seja, uma alíquota de um país, uma tributação de um país acima de 30%, desculpem aí, acima de 30%, é preocupante. E você está falando de um tributo, que é a soma dos dois, CBS e IBS, 30%. Aliás, vou fazer aqui um comparativo. Hoje, vamos falar aqui do estado do Ceará. Hoje a gente tem uma segurança jurídica que nós trabalhamos muito para conquistá-la, que hoje nós pagamos um ISS na capital de 2% e os impostos federais na emissão quando a gente tem uma nota fiscal que é meramente serviço. Depois nós conseguimos, junto à Cefaz, o nosso produto, uma redução na base de cálculo para que a gente tivesse um produto e o serviço andando com a mesma carga tributária e não houvesse a insegurança jurídica de onde faturar. Quer dizer, o nosso mercado ele se equalizou. Com essa transição desse IVA, a gente deixa de pagar o ISS, deixa de pagar o PIS, deixa de pagar o COFINS e passa a pagar uma alíquota única que a gente ainda não sabe qual vai ser essa alíquota. E a gente vai se beneficiar dos créditos de tudo que for consumo e matéria-prima, e nós vamos pagar sobre essa diferença, seria isso. Funcionaria mais ou menos dessa forma. Vamos supor que seja uma alíquota de 25%, sendo assim, bem conservador do modo em que o Bernardo Api está sendo. Ele está sendo bem econômico de dizer que é 25%. Não acho que vai ser. Acho que vai ser bem mais. Mas digamos que seja 25%, ele está dizendo é 25%. No entanto, não há discussão nenhuma em relação a crédito de uso e consumo, a preocupações com o crédito. Bom, porque você vai ter direito a todos os créditos. Aí eu já coloco uma vírgula nesse daí, porque no próprio texto aprovado, né, Emílio? No próprio texto aprovado, tem uma exceção. Aliás, tem uma exceção e que a gente questionou os deputados, o deputado no meio dessa discussão. Não, mas isso foi colocado lá na possibilidade de isso acontecer. Eu digo que se você colocou... o que eu penso, quando você coloca uma coisa na possibilidade, não deveria existir. Então, em texto legal, aquilo que não é para ser dito não é escrito. Na hora que eu escrevo, é possível que alguém vá lá e diga, vamos colocar a possibilidade, que diz, o imposto poderá ser cobrado e o crédito poderá ser aceito desde que confirmado o pagamento pelo fornecedor. Isso é loucura. Mais ou menos assim, eu diria que não são essas as palavras que estão lá, mas o que está dito é o seguinte: você, na sua empresa, você tem direito todos aos créditos, desde que o teu fornecedor pague o IVA, pague o IBS, pague o CBS. Isso não existe, por quê? Porque ele, fornecedor, também vai fazer a apuração dele, com os créditos que ele tiver, de insumos que ele tiver. E ele não faz isso daí de forma concomitante, como eles pensaram e colocaram no texto, dizendo que eu vou retirar o imposto no momento
em que que foi emitida a nota, eu já vou deduzir aquele imposto, e aí eu já vou apurar aquele imposto e já vou dizer que aquele imposto tem os créditos desde que o fornecedor pague. Como é que isso vai acontecer? Não é concomitante? Eu pago no mês, no outro mês é que eu vou conceder o crédito, então no outro mês é que eu vou apurar. Eu estranhei isso ter sido colocado num texto legal, inclusive na Constituição, porque hoje a Constituição ela é muito clara, ela não tem nenhum óbice em relação a crédito. Ela diz que o imposto será não cumulativo, compensando o que você pagou com operações anteriores. Ponto. Até aí, era horrível, mas estava lá na Constituição, até que a Receita Federal copiou essa coisa horrorosa da cumulatividade em tempos atuais e colocou para PIS e COFINS também, e aquilo que era a alíquota de PIS e COFINS bem baixinha, aumentou para 9%, 9,25%, sem compensação, te dando direito aos créditos, mas em compensação causou um transtorno imenso na apuração de PIS e COFINS, o que antes era simples. O que antes era simples, ele complicou. Aquilo que eu diria para vocês, eu até disse isso aí num dos eventos, eu diria sem a menor sombra de dúvida, 60% da demanda judicial hoje no país em relação a questões tributárias, tanto em instâncias administrativas como judiciais, refere-se à questão crédito, tanto em PIS e COFINS quanto em ICMS. Se nós temos esse problema nos créditos, como é que se resolveria você transformar um imposto, esse daí, que hoje é não cumulativo, no imposto cumulativo, desde que a alíquota fosse baixa? Tem muita gente que defende isso. O falecido Hugo de Brito era um dos defensores. Ele diz que eu aceito que o imposto seja cumulativo, desde que ele seja uma alíquota baixa. E se for alíquota baixa, eu não preciso me preocupar com crédito. É do jeito do ISS. Você paga hoje ISS, as gráficas pagam ISS, não tem preocupação nenhuma com crédito. Aí eu estou pagando 2% e não me preocupo com crédito, porque aqui é o valor nominal, a alíquota é aquela, eu estou pagando 2% a 5%, digamos que eu pague, no caso de gráfica, 2%. Não me acredito de nada, mas não me preocupo com isso, que aquilo ali entrou no meu custo. Aí eu agora vou ter uma alíquota de 25%, mas eu vou considerar os créditos. Quanto é que eu vou ter de crédito? 20%. Você já passou para 5% a mais. Digamos que você tenha 20%. E eu duvido que chegue a 20% dos créditos total, porque ele é financeiro. Você tem o teu agregado. Então, digamos que você tenha do seu total que você produziu e que você vendeu, de crédito, aquilo que é financeiro, não estou falando em relação à alíquota, porque a alíquota é igual para todos, mas aquele que você comprou, com certeza, não chega. Se chegar a 50%, você teria uma alíquota de 50%. Você teria uma alíquota metade do que for. Então, eu saio já de 2% das gráficas, saio de 2% aqui do Ceará, para no mínimo 12,5%, se você considerar que você tem 50% de crédito. Então, você já sai de 2% para 12,5%. Obviamente que você tem aí PIS e COFINS. PIS e COFINS representam em torno de 5% desse total. Então, as gráficas saem de algo em torno de 7%, já vai em torno de 12,5%. Eu estou considerando um número assim, baixo, razoável, e mais ou menos aquilo que a gente está imaginando. O setor de serviço e o setor agropecuário, esse vão sofrer. Aliás, isso se nós pensarmos da seguinte forma: a cadeia produtiva do setor gráfico, existe uma cadeia que se chama serviços terceirizados, que são empresas que fazem terceirização para gráficas maiores, certo? E esse serviço terceirizado, geralmente, o gráfico ele não tem nenhum insumo, ele vive só apenas da mão de obra. Ele recebe o serviço já impresso da gráfica e transforma aquilo no corte e vinco, na laminação, numa coisa, num serviço. Quer dizer, ele não vai ter crédito, então ele vai ter que pagar os 25% sobre o serviço prestado. Concorda? Sem crédito de nada, porque então, o não vai ter crédito. É montado. Então ele vai subir de uma média de 7%, 8% de custo para 25%. Seria isso, né, Emílio? Ou estou errado? Em princípio, a operação é essa mesmo.
porque a situação, ela, para equalizar um percentual, é isso que também está acontecendo com a indústria em geral, fora a gráfica, mas para que esse percentual fosse um percentual, digamos assim, igual para todos, alguns que pagavam menos antes vão ter que pagar mais, ter que recolher mais agora. A explicação de quem é do governo é que a empresa não paga imposto, ela só recolhe, mas ela tem que colocar no preço de venda. Quando ela coloca no preço de venda, aí o que acontece? Dificulta as negociações ou reduz o número de clientes. Então, assim, Ou os reduz setores vão ter que o se lucro, né? acostumarem durante o período aí de transição, que serão os próximos 10 anos, para que esses valores vão sendo paulatinamente assumidos pelo mercado. Quer dizer que, em outras palavras... Com a situação de assumir... Vamos lá. No momento em que o governo colocou como premissa na própria emenda constitucional de que não haveria redução da carga tributária como um todo do país, para se somar toda a carga tributária atual do Estado, município e União, a proposta é não haver redução. Ou seja, aquilo que os empresários imaginavam que haveria expansão da base de tributação e redução, consequentemente, individual, na hora que eu faço uma expansão da base, eu aumento a arrecadação, reduzindo individualmente a tributação. Não é essa a proposta. E na hora que ele faz essa proposta para um setor específico, que é o setor da indústria, uma vez que a indústria passa a ter crédito de tudo e ela tem muito mais insumo do que qualquer um outro setor, eu vou afetar aqueles setores que têm muito menos insumos, portanto, tem muito menos créditos. Que setores basicamente são esses que todo mundo já sabe e está todo mundo falando? O setor de serviço e o setor agropecuário. Por quê? Porque o setor agropecuário tem uma grande produtividade e baixo nível de insumos. Você tem insumos básicos de fertilizantes e defensivos e tudo mais, se você considerar basicamente isso, e mais alguns insumos que o setor tem. Mas é o setor mais afetado. É preocupante isso daí. Eu vou fazer aqui assim, eu tenho que pensar aqui em dar a informação da forma mais clara. Então, Emílio, vamos lá. O setor gráfico, vamos lá, o setor de embalagem é um setor que compra muito papel, compra muito insumo, vai pagar os mesmos 25%, porém, ele vai ter um crédito maior. Talvez até esse tipo de indústria gráfica, no final das contas, possa vir a pagar uma alíquota tão parecida quanto ela paga hoje. Se você trabalhar as gráficas digitais de pequeno porte, empresas pequenas, que a mão de obra sobrepõe os custos da empresa, esse realmente vai ter um aumento de carga tributária na pele. Vendo que uma gráfica, vamos supor, digital, que tem um faturamento de R$100 mil, onde a folha de pagamento dela custe 20 mil, 25 mil, que representa 20, 25% do seu faturamento, ele não se acredita desse valor, entra como despesa, mas não se acredita. Então, basicamente, ele vai ser sujeito àquela alíquota nova, onde vai passar a pagar muito mais. No caso, seria isso. Possivelmente, essa empresa que você citou, Raul, ela já seja do Simples hoje. Então, ela não carrega aquele encargo social que outras empresas carregam. Mas, com a diferença de alíquota, sim, ela vai ter uma carga tributária maior, porque justamente os créditos que poderiam vir seriam da energia, de matéria-prima que ele pudesse comprar, ou de serviços, mas não serviços CLT, serviços que ele viesse a contratar de profissionais liberais que ele poderia fazer o crédito.
Mas uma empresa nesse nível que falasse aí, fatura 100 mil, não tem muito o que pagar para contador, para advogado, não vai ter crédito disso. A mão de obra, ela não vai fornecer crédito, mas sendo do simples, ela vai ter o benefício de não ser encargo. E vai realmente aumentar consideravelmente o valor da tributação. Ou seja, na hora de calcular o preço de venda, tem que ter um cuidado bastante grande. O atenuante de toda essa história é que eu chamaria de inferno de 10 anos. Esse inferno de 10 anos, contadores, advogados vão ter muito mais trabalho do que agora. Porque agora a legislação do PIS e COFINS, só para ter uma ideia, a instrução normativa tem mais de 800 itens para a gente entender. Só que hoje a gente já dominou isso. E o que nós vamos ter pela frente? A previsão que, embora que está parado há um mês lá no Senado e não andou para lado nenhum. Então, a gente não tem certeza nem se vai ser aprovado mesmo essa mudança. É possível que seja, mas agora chegou no Senado e parou. Mas ela sendo aprovada em 23, vai ter no mínimo em 24 para ser feito a lei complementar, porque a gente precisa entender como vai ficar e, inclusive, definir as alíquotas. Quanto a definir as alíquotas, elas deverão ser definidas em um patamar e os municípios e os estados poderão reduzir essas alíquotas. Ora, não simplificou em nada, porque quando eu vendo para fora do estado do Ceará, eu já sei qual é o ICM que eu tenho hoje. Hoje eu tenho 18% por dentro, e que significa 21%. A partir de janeiro desse ano, o ICM do estado do Ceará será 20% de alíquota por dentro, que significa 25%. Mas agora eu vou ter que saber se os outros estados resolveram reduzir a alíquota deles para serem mais competitivos. Porque eles vão tributar as pessoas de dentro do próprio estado. E não chegando isso, houve uma dificuldade bastante grande de convencer os governadores e houve uma dificuldade muito grande de convencer também os prefeitos. Aí, o que acontece? Além desses 5 impostos que o Eliezer citou, para resolver esse assunto com governadores e prefeitos, ficou instituído que o ITCDM, que é Imposto de Transmissão e Doações, o Estado, Ceará, hoje é de 4 a 8. Que o Roberto, acho que nós falamos de 2 a 8. Do Maranhão. Oi? De 2 a 8. De 2 a 8, né? Progressivo. A média do Brasil é em 4, mas do Maranhão é 2%. Esse imposto, quando for doado um bem ou uma herança, alguma coisa nesse sentido, ele está em aberto e os governadores é que vão definir essa tributação. Então, a preocupação é na venda do produto, sim, mas foi dado direito aos governadores fazerem isso. Bem como foi dada uma certa liberdade aos prefeitos para reformular a legislação do IPTU. Por decreto. Em princípio... Oi? Por decreto. Por decreto. Não precisa os vereadores aprovar. O próprio prefeito pode determinar o seguinte: possivelmente o que está se ouvindo é que as alíquotas de IPTU de terreno é mais, de prédio é menor, as alíquotas permaneçam as mesmas. O que deverá acontecer com o IPTU? O IPTU deverá o imóvel ser valorizado a valor presente. Então, quem tem uma casa que faz 20 anos, essa casa foi sendo corrigidos os valores, mas o mercado corrigiu mais, então vai ter um IPTU a mais a ser pago.
Tudo isso que a gente está enxergando é geração de receita para poder fechar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que está no Congresso. O deputado cearense Danilo Forte, que é o relator. Tivemos até na FIEC, segunda-feira passada, a presença dele também aqui. E ele é o relator da LDO. O responsável é o Ministério do Planejamento. A ministra Simone Tebet já declarou que eles já encontraram a fórmula para poder fechar receitas com a previsão de despesas. Ou seja, se falava numa dificuldade de 168 bilhões, e, segundo ela, já foi identificado. Uma identificação, depois o Eliezer me ajuda também, até eu coloquei no chat aí a informação, é a medida provisória 1185. O que é essa medida provisória? Aquelas empresas que têm incentivo estadual de ICMS, esse incentivo ele é considerado pela Lei Complementar 160 uma subvenção de investimento e, portanto, ele não está disponível para ser cobrado imposto de renda sobre ele. Dependendo do tipo da empresa, se é lucro real, lucro presumido, mas desse valor que as empresas têm de incentivo do Estado, e alguém pode dizer assim, mas eu não tenho esse incentivo. Você pode não ter, mas o cliente que vai lá comprar o seu produto trabalha numa empresa que tem um incentivo, e só por isso que ele pode comprar um produto da gráfica também. Então, a medida provisória estabeleceu que o incentivo estadual poderá ficar 40% menor do que é hoje. Com um agravante, a empresa tem até a metade do ano de 24 para prestar as informações. 40% menor, porque ela está cobrando contribuição social sobre o lucro líquido e imposto de renda sobre esse benefício. Por isso Exatamente. que ele está 40% menor, porque é aí onde ele está querendo arrecadar mais. Mas a gente continua pagando imposto de renda e o CSSL? Continua. Sim. Isso não mudou nada, não interferiu nada. Entendi. E eu pergunto, Emílio, as indústrias gráficas que estão hoje no Simples, permanece a mesma regra? As indústrias gráficas permanecem o Simples. Eles não, até agora, o que temos de informação é que não vão mudar a legislação do Simples. Mas ela tem uma mudança estrutural. Eu tenho uma opinião, ele queria escutar o Eliezer também. As empresas gráficas que estão no Simples, elas vão sofrer uma dificuldade de mercado pelo seguinte: se ela tem um concorrente, uma gráfica que não é do Simples, essa gráfica ela vai poder oferecer crédito para quem está comprando. E, basicamente, para resumir a história, aliás, pode explicar melhor até, mas a empresa do Simples ela não vai poder transferir o crédito para o cliente de vocês. Isso significa uma empresa do Simples comparando um trabalho com uma empresa de lucro presumido, a empresa de lucro presumido ela vai fazer os créditos na entrada, vai fazer o débito e vai ter possivelmente uma possibilidade de ter um preço mais reduzido do que a empresa do Simples. Por isso que eu digo que eu tenho só uma restrição em relação a isso daí, Emílio. É a seguinte, porque na hora em que eu não transfiro crédito, a empresa do Simples, ela mantendo o mesmo nível de tributação de hoje, ela é mais competitiva. E ela é mais competitiva. E aí o fato de você transferir crédito, isso aconteceu bem no início em relação ao Simples Nacional para vários setores, que muitas empresas grandes queriam o crédito de ICMS e não tinha em relação ao Simples Nacional, aí acabaram por deixar de comprar, mas depois o mercado se adequou.
vai acontecer da mesma forma num período de transição. Muitas empresas que são fornecedoras de outras empresas, que estão no Simples, que são fornecedoras de outras empresas, poderem não transferir crédito. E aí o que vai acontecer no mercado, o mercado vai se adequar em relação a custo. Só isso. Se ela for mais competitiva e conseguir competir, talvez ela permaneça no Simples, talvez seja vantagem, por conta dos impostos, se a carga tributária for muito alta do IBS e da CBS. Mas, você tem toda a razão, é um desincentivo para as grandes empresas que vão fazer os seus negócios, dizer, eu só compro de empresa que me forneça crédito. Pode ter essa premissa, e aí as empresas do Simples, no início até que realmente as melancias se acomodem aí no caminhão, vai ter muita coisa para a estrada para andar. Eliezer, eu acredito que vai ficar muito complicado a pessoa que for do Simples, a indústria que for do Simples, consiga vender para a indústria, porque a indústria vai necessitar plenamente do crédito, porque a alíquota se torna muito cara. Sim. Todo mundo vai querer o crédito. Eu acredito que fica fadado. O que faz a diferença, o que vai fazer a diferença é uma empresa do Simples. Se tiver um custo mais baixo, ela vai poder oferecer um desconto que a deixe competitivo com uma empresa que não seja do Simples, entendeu? Média 15% mais barato. Qual é o custo principal que afetaria? Os próprios tributos. Então, esses tributos. Mas o restante dos custos, basicamente, as duas têm custos parecidos, né? Nas gráficas, você teria mais ou menos custos parecidos. Então, aonde uma ganharia? Nesse aspecto. Essa é a preocupação. Uma gráfica maior normalmente tem uma competitividade maior, porque tem máquinas mais modernas, máquinas que consomem menos energia, tem menos mão de obra porque ela é mais habilitada com o maquinário. Então, assim, vai ser caso a caso, mas eu diria que é preocupante. Pode dizer, continue. A empresa do Simples, ela vai poder transmitir crédito para o seu cliente, mas ela vai ter que fazer o conta corrente que a empresa do lucro presumido faz, ou seja, creditar na entrada, depois recolher diferenciado separado, né? Recolher separado o CBS e IBS. IBS, CBS, que já complica, e continuar recolhendo separado o imposto do Simples. Então, nesses casos, mas o que eu digo que sim, que fica muito tumultuado para a empresa que vai comprar, saber se o cara está fazendo crédito, se não está, se vai poder me dar crédito, vai ter que me dar uma declaração, eu, comprador, que eu posso fazer o crédito. É um caso muito parecido com o tal do cashback. O cashback é uma forma de financiar o governo por aquelas pessoas que têm pouco recurso financeiro. Ou seja, em 60 dias, quem fez uma compra e teve algum imposto incluído e, de repente, ele digamos assim, para simplificar, do Bolsa Família, que já está identificado, que tem uma conta no banco, e ainda não está claro como que vai ser identificado isso. Em princípio, é a própria Receita que vai identificar. Eu digo assim, aquele que tem pouco capital de giro e que recebe Bolsa Família vai financiar o governo em 60 dias. Depois de 60 dias, aquele imposto que esteve na compra daquela pessoa física, ele vai retornar a título de cashback para a conta corrente dele. Quer dizer, se ele gastou R$100 e foi produtos que tinha 25% de imposto, ele vai, em vez de desembolsar 75 hoje, ele vai desembolsar os 100 e vai financiar a custo zero o governo para ser restituído em 60 dias. É outra questão que a gente tem que pensar o seguinte: nós estamos numa época em que o trabalho ele está bastante defasado e bastante desemprego.
Por exemplo, o estado do Ceará tem 1.200.000 pessoas com Bolsa Família e 1.100.000 pessoas com carteiras assinadas. Os outros estados do Nordeste, o Maranhão e o Piauí devem estar pior do que isso. Então, o que acontece? Tem muita gente no Bolsa Família e aqueles que estão produzindo são menos do que esses. Eu não sou contra que a pessoa que precisa receba, deixar bem clara essa situação. Mas quando esse número supera os que estão produzindo, aí o resultado vem da produção e da produtividade, né? Certo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, Emílio. A questão dos juros que a gente paga hoje em empréstimos bancários vão entrar como despesa? Entra como despesa e não tem crédito sobre juros. Tá, não gera crédito. Não tem. E o que tem é IOF, não tem CBS, não tem IBS nessas despesas. Até porque os bancos ficaram fora do IBS. Operações financeiras. Então fica fora folha de pagamento, FGTS, INSS, todos esses impostos nós pagamos, os juros, as despesas bancárias, tudo isso nada vai entrar como crédito, só como despesa. Só como despesa. Exatamente. Tá. Tem um outro tema que foi aprovado, é só para a gente não perder ainda os assuntos que foram aprovados, e que é muito mais preocupante ainda, porque é um retrocesso de vários anos, desde 97 que isso foi equacionado, e eles voltam agora a uma situação de antes de 97, Emílio, que é a tributação, o que foi feito, foi dado aos governadores a possibilidade dos governadores cobrarem imposto sobre as exportações de bens, de produtos primários e semi-elaborados. Isso aí é um caos. Aquilo que a gente já tinha equacionado desde 1997, em que o Brasil entrou na mesma linha dos demais países do mundo que não exportam impostos, o Brasil agora volta atrás com a possibilidade de exportar imposto. Inclusive, já fez esse ano, né, Elias? Inclusive, tributou a exportação de petróleo. Tributou a exportação de petróleo, né? O que é um absurdo. O Brasil... Quer dizer que não vai fazer, ele já fez esse ano. Já fez esse ano, Aí foi só o governo federal. Emílio, e assim, eu vejo que nada mais podemos brigar, porque se o Congresso já aprovou, já está no Senado, se disse que agora em outubro, no mais tardar novembro, vai estar aprovado, então isso a gente já tem que estar com o goela abaixo, isso aí já aceito. Na realidade, existia um calendário que, se esse mês não tivesse ficado parado, passando nas câmaras setoriais do Senado, a data prevista para ir para a votação era dia 4 de outubro. Possivelmente vai se alongar até o final do mês de outubro. Mas eu acredito que não se tem muita coisa para fazer, não, porque, na realidade, os nossos representantes lá entenderam que a mudança na forma de tributar será melhor. O estado do Ceará, nesse sentido, ele é muito importador. E sendo importador, é possível que tenha mais recolhimento do IBS hoje para o Estado do que o próprio ICMS. É possível que aconteça isso, porque o Estado é flagrantemente importador, não só de fruta e verdura, mas de veículo, inclusive, né? Uhum. Mas só para concluir, existe um atenuante que foi criado um conselho. Esse conselho resolveu o problema de São Paulo, Minas Gerais e do Rio de Janeiro, aonde esse conselho vai determinar esse recurso excedente, digamos, só para dizer um número, o estado do Ceará recolhia 1 bilhão.
aí ele vai passar a recolher 1,2 bilhão. Então, se o Estado do Ceará vivia com 1 bilhão, para que ele quer 1,2 bilhão agora? São Paulo recolhia 50 bilhões. Como agora o imposto é no destino, as fábricas de carro em São Paulo, o imposto vai ficar dentro do Ceará. E o ICM não fica mais dentro de São Paulo. Então, São Paulo de 50 bilhões vai cair para 40 bilhões. Então, teoricamente, eles teriam uma redução de entrada de recurso no governo estadual. Esse conselho, que está formado por representantes de todos os estados e de municípios, é um conselho que vai definir essa verba que será disponibilizada a mais em alguns estados. Ele vai definir para onde que tem que ir. A legislação diz que é para ir para estados que precisam. Só que o que está aprovado na Câmara é o seguinte: digamos, vai ter os 26 estados, mais o Distrito Federal, 27 votos. Mas não vale um voto cada um. Os estados que têm mais população vão ter mais peso no voto. Por isso que eu digo assim, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, se eles se unirem em definir diferente que todos os outros estados juntos, eles vão ter condição de veto nesse conselhão aí que está sendo formado, que, na realidade, é uma ilusão e ninguém sabe direito como é que esse conselhão vai funcionar. Ele não vai ter a participação do governo federal, mas ele tem essa tendência dos estados com mais população poderem definir como é que essa verba vai andar aí no Brasil, né? Além da criação também, que foi colocada nesse texto, de fundos específicos de compensações, é exatamente esse valor desses fundos que o Conselho, que eles estão tentando colocar um viés deles, de um conselho técnico, como hoje existe no Comitê Gestor do Simples Nacional, de ser basicamente técnico. Se for por aí e não político, aí pode ser que resolva. Mas se ele colocar nessa tendência, como estão colocando, de votações com poder de veto, com poder de decisório maior para os estados mais populosos, os estados mais pobres e de menor população, esses vão sempre ficar com votos vencidos nesse conselho. Mas é mais um dos problemas que eles estão colocando nessa reforma, quem está apontando como vários problemas, várias comissões, 3 comissões já, 3 audiências públicas já aconteceram, né, amigo? Exato. Mas a previsão era que já era para estar a 6ª ou 7ª audiência pública, e simplesmente só aconteceram essas 3 ainda em agosto, no início de agosto, do final de agosto para cá, não aconteceu mais nada, e aí a previsão inicial de outubro, talvez, como você tem razão, talvez ela seja adiada, mas não vamos nos enganar, pessoal. Raul, não vamos, todos nós achávamos, não vai passar, isso daí não é coisa para esse ano, isso daí é coisa para mais 10 anos para frente, e foi votada numa madrugada, e votada numa madrugada, numa votação seguida da outra. Não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, vai acontecer a mesma coisa no Senado. Uma hora, quando... Eu acredito, César, que esteja mais... Eu acredito que esteja mais perto do que longe, aí com esses novos ministérios, essas mudanças de cadeiras, isso aí é para aprovação da reforma tributária. Mas eu queria dizer que a gente já está com 55 minutos, e eu queria abrir aqui um espaço para perguntas de alguma pessoa da sala que queira perguntar, tirar alguma dúvida. Alguém quer fazer pergunta? Eu tenho uma aqui. Roberto. Não, pode o áudio da pega aí. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Tá, vamos lá. Eu quero perguntar para vocês agora sobre tendências. A gente falou muito do que está escrito, que saiu na prática até agora, né? Mas o que se fala? Primeiro que se fala que
A alíquota tinha se falado em 25%, talvez ela aumentasse para mais, para poder cobrir uma série de subvenções que a Câmara colocou para vários setores que vão pagar uma alíquota menor, é isso? Aí o ministro primeiro falou em 27%, depois já se fala em 28%, 30%, sei lá. Eu queria saber o seguinte, o Senado está caminhando para homologar o que a Câmara fez ou vai querer mudar essa questão das subvenções que foram dadas para alguns setores? A outra pergunta, já vou fazer logo no atacado, são as imunidades. Nós tínhamos vários setores que tinham imunidades, o setor automotivo, a indústria gráfica, com o papel. Tem vários setores que tinham imunidade. Essas imunidades caem ou permanecem? E a terceira e última pergunta é o seguinte: o ISS era mais barato, em compensação, a base de cálculo do IR e da CSL era mais alta, para compensar porque o ISS era mais barato. E a base de cálculo da venda era mais baixo, porque o ICMS pesava muito. Agora, com a unificação, fala-se em se rever o IR e a CSL do serviço? 3 perguntinhas aí. Eita, vamos lá. Eu respondo uma, tu outra, Eliezer, aí. Vamos lá. Tendência. Na verdade, eles não deram o nome de subvenção, eles deram o nome de benefícios de alguns determinados setores. Então, eles ampliaram esses benefícios, criaram a história do cashback, que é o projeto Bernardo Api, era para atender cesta básica, e aí os alimentos todos iam ficar realmente mais caros, porque hoje eles estão na cesta básica. E aí eu estou falando de cesta básica de ICMS, não, estou falando de cesta básica de ICMS. E também de PIS e COFINS, que tem alguns produtos até com alíquota zero, né? Então, você tem milhares de produtos que estão com alíquota zero e que aí vai cair, isso aí tudinho. Imunidade. Algumas imunidades estão sendo citadas, não foram replicadas nesse texto, né? Não foram replicadas. Eu não sei se o Emílio viu isso daí, mas eu acho que não mexeram no livro, mas um restante de imunidades. Algumas delas não diz respeito a esses impostos, algumas imunidades são referentes a outros tributos, mas uma vez que eu estou mudando os tributos básicos daquela imunidade, e isso não foi citado, só foi citado reduções, não foi citado as imunidades, é muito provável que isso venha, essas imunidades venham a cair também, na sua grande maioria. A imunidade, só para colocar sobre imunidade ainda a pergunta do Roberto, o que nós ouvimos junto à CNI e outras conversas que tivemos com o pessoal aí, representante das medidas provisórias, eles chegaram à conclusão que quem compra livros são pessoas que são de um bom poder aquisitivo. Então, não há necessidade de não tributar livros. Essa imunidade de livros ela é uma coisa ultrapassada, porque quem compra livro é quem tem um bom poder aquisitivo. Então, assim, a tendência grande é de que a imunidade deva acabar. Ou seja, eles estão sempre ferrando com a classe média, né? Mesmo a imunidade sendo constitucional, a do livro, no caso. Mas aí você está mexendo na Constituição, você está falando de uma nova Constituição, basicamente, em relação ao sistema tributário. Então, na hora que eu mexi... É constitucional. Na hora que eu mexi na imunidade do livro, que essa imunidade está dentro do sistema tributário em relação a impostos, apenas impostos, e não tributos, que é uma imunidade de impostos, né, sobre o livro. Então, por isso, não há PIS e COFINS. O que acontece em relação a PIS e COFINS no que diz respeito a papel e livros, né? Papel e livros, papel para impressão de livros e livros. O que tem lá é alíquota zero. Mas é tributado. PIS e COFINS é tributado, mesmo que seja com alíquota zero. Então, é um benefício que foi colocado fora da Constituição. Aí, se eu estou saindo de PIS e COFINS e estou indo para outro tributo, e esse outro tributo tem outras bases de cobrança, tem outra forma de cobrança, isso aí foi tudo por água abaixo. Milhares de alíquota zero que estava lá previsto, de todo tipo. Eles ficam criticando
colocando, mas é porque estava na cesta básica o salmão, estava o queijo suíço, estava na cesta básica, aí dando porrada na classe média, o tempo inteiro é isso. É o que ele fez aí nessa medida provisória em relação a essa questão da intenção de tributar o super rico, que na verdade vai tributar quem tem rendimentos no exterior de R$ 6.000. R$ 6.000 não é super rico, né? Mas tudo bem. Qual é a Constituição que vocês estão falando, hein? Que não existe mais. Não, a Constituição ainda existe. O que está sendo mudado Estão perdoando os ladrões todinho. Não vão resolver esse negócio da imunidade. Isso é bobagem. Bom, mas aí, de qualquer modo, em relação o restante da pergunta do colega foi: as subvenções não mudam? O setor, ele falou do setor gráfico, a pergunta dele, acabei. Pode repetir aí? Em qual parte? Vamos lá. Foram três perguntas. A última que você não respondeu é o seguinte: o IR e a CSL ele é mais alta para serviço hoje. Sim. Com a uniformidade do CBS e do IBS, vai ficar uma alíquota só, vai ficar injusto para serviço, vai ficar com uma tributação mais alta. Tá. É provável, e eles já estão falando de uma reformulação, já estão falando de uma proposta de alteração do imposto de renda, e aí ela deve vir, e aí, nesse caso das alíquotas, eu não necessito mudar a Constituição para fazer isso daí. Basta leis ordinárias ou mesmo decreto que eu faço isso daí em relação às alíquotas, né? Então, não há preocupação, porque se isso daí é uma grita que vai acontecer efetivamente, e eles vão ter que igualar essa mesma tributação que existe de imposto de renda e CSLL para todos os setores, uma vez que está todo mundo agora pagando um único tributo. Então, vai ter que ser todo mundo igual. Tá. A esperança é de que não seja igual para cima, né? Eu creio que eles vão ter um pouco mais de cuidado em relação a isso daí. Sim. Mais alguma pergunta dentro do grupo? A mãozinha está chamando, tá? Eu tenho uma pergunta. E Paulo. Bom, Paulo, pode dizer. Boa noite, né, pessoal? De forma resumida, por simples, né? Para quem é simples, não vai ter muita alteração, vai mudar o nome do imposto, né? Pelo que eu entendi. A alíquota que não foi definida ainda, aí vocês vão me corrigir se eu estiver errada. E o que vai acontecer muito, que a expectativa é em relação à competitividade, né? De que as empresas que não são simples, ela vai poder creditar o cliente, não é isso? A minha preocupação em relação a simples, ela vai acontecer, por exemplo, enquanto eu estou convivendo com as duas regras tributárias, a regra atual e a regra futura que foi aprovada no período de transição de 10 anos, eu vou ter a incidência desses dois impostos dentro do Simples, que eu não mudo. Eu posso manter ICMS e ISS dentro do Simples Nacional durante o período de transição. Isso não foi dito, mas é uma das coisas que vem sendo comentada. A não ser que a empresa do Simples resolva pagar a CBS e IBS para poder conceder crédito a terceiros, e aí ela vai ser como opção. Mas a tributação do Simples permanece, e os Simples não estão querendo mexer no Simples. Se bem que me preocupa, porque no mês de julho saiu uma portaria, e aí o pior de tudo é isso, porque foi uma portaria do governo federal, e ela não inclui pessoas dos estados e municípios que fazem parte do Simples, mas criou uma comissão do governo federal para discutir o Simples. Proposta de mudança do Simples, já com uma comissão que está estudando, um grupo de estudo, estudando mudanças que poderão acontecer no Simples Nacional. Eu sempre vejo o seguinte: eu já tenho grupos de trabalho formado, diversos grupos de trabalho dentro dos dois comitês, o comitê gestor do Simples e o comitê o comitê do Simples, o comitê gestor e o comitê do Simples, o comitê da Rede Sim,
E esses dois comitês fazem parte do governo federal, do governo dos estados e do município. Por que a criação de um grupo de trabalho específico só a nível federal para tratar do Simples? É uma das preocupações que eu sempre fico com o pé atrás quando eu vejo algo desse tipo acontecendo, que pode ser que venha alguma proposta do governo federal para alterar a legislação do Simples e passar de roldão, como passou várias outras aí, né? Respondido, Paula? Deu para tirar a dúvida? Deu sim. Lamentavelmente, nós não temos boas soluções, né, Paulo? Alguém tem muitas dúvidas, né? Tem muitas alguma dúvidas. pergunta a mais? Eu tenho uma pergunta aqui. Raul. Um pouquinho, Eduardo, deixa o Paulo perguntar aqui. Só não te Eduardo. Levantou a mão lá. Pode perguntar, Paulo. Então, a questão é a seguinte: bom, não está aprovado ainda no Senado, provavelmente numa madrugada dessas aí seja aprovado, assim que esse novo ministério se tornar efetivo. Mas qual é a linha do tempo disso? Porque, pelo que eu entendi dessa reforma, que é uma reforma da Constituição, né? É uma PEC, tem aí 7 anos para implantação. Quando o impacto dessas alterações começam a acontecer, ou já acontecem esse ano, já acontece ano que vem? Quando isso começa a impactar a economia? O começo já é no próximo ano, que nós estávamos falando, que vai começar a ter a legislação complementar. Eles estão estimando que até 25 essa legislação complementar esteja pronta. A partir de 26 é que realmente seja implementado essa condição nova. Mas a ideia é que, a partir do primeiro ano, já cobrasse 1% para saber, ter uma ideia de quanto que o país recolheria sobre isso. Na realidade, a gente está saindo daquilo que eu falei antes, de um fator que é complicado, mas a gente conhece, para algo que parece mais complicado e a gente não conhece, né? E ainda mais ainda, como os estados, a maioria, aumentaram as alíquotas, inclusive o estado do Ceará aumentou para o próximo ano, na hora em que eu tirar 1% para CBS, PIS, COFINS dos impostos estaduais, os impostos que hoje existem, os impostos que hoje existem, eles vão tirar 1% desse total, não sei em que proporção, porque aí você tem ISS é uma coisa, ICMS é outra, e aí vai transferir isso daí para os novos impostos, numa fase de transição, como que eles chamam de período de teste, né? Esse período de 1% é o período de teste, mas você vai tirar de um para pagar o outro. Mas tem uma outra preocupação, esse daí é um ponto, que é a questão desses novos impostos. Mas você tem aqueles impostos que já existem, que foi aprovado nessa Constituição e que provavelmente já mude no próximo ano com a lei complementar, outra que eles façam, para abranger o IPVA de aeronaves, embarcações e para abranger o novo ITCD, ou ITCD ampliado que eles querem fazer, e que tenha vigência já a partir de 2025, porque isso não está na transição, essas regras em relação a isso daí, como também a tributação dos governadores que vão fazer nas exportações de bens de uso, aliás, produtos primários e semi-elaborados. Quer dizer, um franco retrocesso daquilo que foi já reequacionado 97 para cá tem quantos anos? Quase 30 anos, né? 25, 26 anos, né? Então, aliás, nós estaremos impactados já dia 1º de janeiro do ano que vem. Não. No mínimo, no 1º de janeiro Pelo ICMS, sim. O ICMS, os 20%, certo? Mas... o ICMS vai impactar por causa da lei estadual, que vai aumentar para 20% para tudo. Tá, mas o estado do Ceará, o ISB, a gente vai ter... O ISB vai ter que ter aquela quarentena? Noventena? Deve ter. O novo IBS? Provavelmente, com a lei complementar que seja aprovada em 2024, a vigência de tudo isso aí vai acontecer a partir de 2025. 2025, né? Tá. Eduardo ainda se encontra na sala?
Outro fator que... Pode falar. Eu só ia comentar um fator Alguém mais que o Eliezer falou dos aviões. Quem for táxi aéreo não tem que fazer esses pagamentos que estão sendo estipulados, e nem quem comprar avião pelo Uruguai também não precisa pagar nada aqui no Brasil, não. Eu acho que isso aí não vai ajudar muito, não. Não vai ajudar nada. E as embarcações, os iates e embarcações recreativas, todas vão se filiar às zonas pesqueiras do nosso litoral e serão barco de pesca, todos. Basta você botar um caniço lá, um anzol, já é barco de pesca. A Zona Franca de Manaus permanece intacta, né? Até 73. Mais ou menos, porque ela permanece intacta numas regras que vão... Eu tenho essa preocupação, porque eles vão conceder um benefício lá, na Zona Franca, e que hoje ele tem um benefício numa determinada tributação, e uma parte dessa tributação muda. Então, eles vão manter o benefício, eu não creio que será nos mesmos moldes dos atuais. Eu penso assim, mas me preocupa com a mudança da tributação quando ela acontecer em definitiva, porque eu vou deixar de ter IPI, eu vou deixar de ter PIS, COFINS, eu vou manter o benefício desses tributos que o substituíram para a Zona Franca em relação à questão de manutenção de créditos, que eles estão mantendo os benefícios lá, e isenção de tributação. Tá, perfeito. Então, queria então fazer uma palavra final, porque nós ficamos de encerrar às 18 horas, nós já superamos nosso tempo aqui em 11 minutos, tá? Então, agradecer a todo mundo que entrou na sala e pôde participar desse bate-papo, em especial agradecer o Emílio e o Eliezer, nossos parceiros de sempre, e a todos que hoje puderam participar. Esse vídeo vai estar disponível aí no nosso site. Brasil. Tá bom? Então, eu vou dar por encerrado. Meu amigo Eliezer, obrigado. Meu amigo Emílio, obrigado. Paulo, Pires, a todos que estão presentes, viu? Valeu, um abraço a todos. Ok, tchau, tchau. Estamos à disposição aí, Obrigado. Perfeito, abraço.